De volta com o Educador em Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito da importância do exercício físico na companhia aqui do Sérvio Bussioli. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a cada um de vocês que nos acompanham. Para falar mais uma vez, né, Luciano, do exercício físico, nessa temperatura que se modifica, assim, a gente acorda, está um pouco frio, o tempo fica seco, de repente há uma mudança muito rápida. Como que a gente sai de manhã para treinar, o que eu posso me alimentar, isso tudo é muito importante aqui e é sempre a satisfação estar com você. E eu acho que a questão principal é essa, né? A gente tem sempre que fazer alguma atividade e, mais do que isso, fazer atividade ligada, combinada com aquele período em que a gente está vivendo, correto? Exatamente, sabe? A gente tem que respeitar, né, cada estação, cada dia, cada temperatura, porque é justamente aí, certo, que traz essa percepção para que o nosso exercício seja melhor aproveitado. De nada adianta eu sair para fazer uma atividade física, para fazer um exercício e ficar desconfortável, tá? Então já começa pela roupagem, tá? Numa temperatura onde eu tenho ali um desconforto térmico, esse exercício não vai ter a mesma eficiência do que se eu tiver com a roupa adequada, com o tênis adequado, com a vestimenta correta para o exercício. E quando você coloca isso, né? A gente está num período que tem mudanças drásticas de temperatura. Então, às vezes, a gente tem que, inclusive, se preparar para isso, né? Olha, vou fazer o exercício, né? Tô lá, short, camiseta, mas tem um agasalhozinho, um moletom, alguma coisa assim para acompanhar. Isso, e o que é muito bacana também é que o pessoal hoje tem aproveitado muitos tempos, né? A gente sai aí logo nas primeiras horas da manhã para às vezes fazer atividade física, já tem alguém acordado ali fazendo. Nos horários, às vezes, né, os horários de temperatura aí um pouquinho mais quente, mesmo nesses períodos, a gente tem encontrado o pessoal fazendo atividade física no finalzinho da tarde, início da noite, então é muito importante. Se você se prepara para fazer exercício, depois você vai para o seu trabalho, é importante se programar e ter mais de uma troca de roupa ali, né, Luciano? Por quê? Porque dependendo do período, eu posso ser surpreendido e aquele exercício que era para trazer o bem-estar, aquele exercício que era para trazer um benefício, pode inclusive estar baixando aí a sua imunidade e aí você ter um desconforto também aí na saúde. Muito bom. Aqui, Ana Cláudia com uma questão interessante, né? A gente estava falando dessa questão da roupa e ela coloca uma questão que ela já viu algumas vezes, viu pessoas inclusive fazendo, que são pessoas que, olha, quero acabar com a gordurinha localizada na barriga, né? A pessoa se embala em papel filme, né? É um risco isso. Nossa, realmente assim, quando a gente olha para isso, né, não tem nenhuma lógica precisa, né, para que isso aconteça. Até porque essa temperatura, esse desconforto corporal que é gerado naquele momento, ele vai trazer um malefício muito grande. Seria mais interessante que a pessoa associasse aí, certo, o exercício físico a um procedimento estético específico, onde realmente há o trabalho da temperatura, a temperatura correta para que haja a modelação estética e não colocar um plástico, sair no sol, certo? Isso pode, inclusive, Luciano, trazer um dano muito grande, desde o tecido cutâneo, a pele, até realmente a uma desidratação. E a desidratação ela vai trazendo também sobrecargas, a mais direta aí, a sobrecarga renal, que pode trazer também danos renais para essa pessoa. Perfeito. Então a única gordurinha que a gente trata aí com papel filme é a do churrasco, entendeu? Então toma cuidado com isso aí, porque pode ser prejudicial. A Renata também com uma questão interessante, né, que a gente estava falando da roupa na questão do controle térmico, mas ela coloca também na questão da mobilidade mesmo, né, de roupas que tenham aí elasticidade, etc., para facilitar os exercícios. Sim, sim, é importante, até porque alguns exercícios, a gente está falando às vezes de modalidades específicas, por exemplo, as modalidades de luta, as danças, elas já têm aí como um precedente que você utilize essas roupas que te dão uma amplitude de movimento maior. Essa liberdade de movimento, claro, vai trazer o conforto para o exercício e mesmo que você esteja num esporte, praticando uma atividade esportiva, futebol, por exemplo, está com a roupa apertada, uma roupa que vai ficar pegando no corpo, ela também
também vai trazer uma diminuição. Porque você imagina, Luciano, o exercício físico, ele já traz por si só, quando a gente vai chegando em alguns limites, né, tem sempre aquele pensamento que quer que você desista. E claro que se você tiver algum fator que está te incomodando, e vou levar um pouquinho mais porque a pergunta é muito boa, o tênis, quando ele já começa a não ser tão confortável, já começa a machucar o pé, pode ter certeza. Já vem aquela questão que já é psicológica, né, do exercício, que está ali fazendo com que o corpo cumpra um desafio. Você tem que desafiar seu corpo para quebrar esses pequenos limites. E claro que se isso não estiver muito confortável para você, vai ser um fator preponderante para que você pare com a atividade física e com o exercício. André também colocando uma questão aqui que ele sempre teve problemas no joelho, mas sempre gostou de atividade física. E aí pergunta isso, da importância de continuar com as atividades adequadas mesmo com o problema. André, essa dor do joelho parece que também é recorrente em grande parte das populações aí, né? O que é interessante, que primeiro que você entenda o que te limita, né, essa dor, o que está causando essa dor, procure aí o médico, certo? Fazer um acompanhamento às vezes com os profissionais da fisioterapia, entendendo essa dor, certo? Se tiver uma questão de reabilitação, que você vá fazer a reabilitação, mas que o exercício, dentro da própria atividade física, nós temos um tipo de contração, né, que é a isometria, onde você faz o movimento e segura esse movimento, que vai preservar mais a articulação do seu joelho. Então é interessante que você procure sim outros profissionais, o profissional de educação física, mas também o médico, o fisioterapeuta e até, Luciano, algumas questões até alternativas. Hoje nós temos um avanço muito grande da medicina alternativa, porque às vezes você não tem uma questão direta que é ligada, não tem uma lesão. Você faz o exercício e sente esse desconforto. Até a questão hoje da acupuntura, ela tem trazido aí um benefício grande para essas dores articulares também. Muito bom. Regina colocando também aqui a respeito de calçado adequado para a prática física, né? Qual a importância disso para o seu condicionamento e para evitar lesões? Regina, muito obrigado pela pergunta, uma boa pergunta também, até porque a gente precisa de entender que quando a gente fala aí de tênis ou de um calçado, a gente generaliza muito. Nós temos pisadas muito também específicas. Eu tenho pelo menos aí, certo, a divisão de 3 tipos de pisada, uma que é a neutra, uma pronada, uma supinada, e os tênis que são ofertados hoje no mercado, eles cumprem sim para que esse conforto também seja. Então, dependendo aí do desenho do seu pé, você vai ter um tênis específico. É importante também que conheça isso, certo? Os profissionais de saúde hoje, eles conseguem fazer isso de uma maneira até que bem direta, certo? É quase que um carimbo ali da planta do seu pé para que você possa entender qual é o tipo de tênis, a partir dali qual é o tipo de atividade, aqueles tênis mais resistentes para atividades às vezes que demandam um pouco mais ali de terreno, mais macio, aqueles mais maleáveis para um terreno onde você tem uma rigidez maior. Então é importante conhecer sim cada tênis, mas também adequar a esse tênis ou a esse calçado a atividade específica que você vai desempenhar. Hoje nós temos, por exemplo, o pessoal do ciclismo, que também, Luciano, tem ali o tênis específico, né? Para que o pessoal às vezes vê ali, eu quando começo a tomar conhecimento do ciclismo, falo, caramba, né? Como que esse pessoal aí anda bem, como que não escapa o pé do pedal ali? Então existe uma sapatilha específica e também dentro dessas próprias sapatilhas existem as suas divisões ali, inclusive de durabilidade, de resistência dessas sapatilhas também. O importante é não ter essa desculpa de que eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho tênis. Vá procurar, certo, o tênis adequado e bora lá dar o primeiro passo para essa atividade física. E com a participação aqui dos nossos espectadores, você pode também interagir, 3662-6002 ou pelas redes sociais. Aqui, ó, a avó do Casi falou para mandar um beijo, um abraço para você. Está acompanhando o programa aqui, né, e está sentindo saudade de você. Ô, Luciano, eu também sinto muita saudade do pessoal aí do Casi. Quero aproveitar para deixar um grande beijo, falar que vocês estão aqui no meu coração. A avó do Casi, Dona Gema, está sempre todos os dias aí me dando a bênção do meu bom dia, o meu boa noite. Muito obrigado, então aproveito aí essa excelente pessoa para saudar e agradecer o carinho que vocês deixaram também aí. Estão aqui no meu coração e logo, logo estou visitando vocês, tá bom? Muito obrigado. Muito bom.
voltando aqui para a questão dos exercícios, né, e aproveitando aqui essa questão, idade/exercício, né, adequação do exercício para cada faixa etária. Muito boa pergunta, Luciano. Até aproveitando aí, né, que a gente falava do caso, de cada faixa etária, como que o exercício modifica, principalmente, vamos começar aí dos idosos, tá? Os exercícios adequados a cada faixa etária é uma responsabilidade do profissional, que ele entenda esses exercícios, tá? Lá na terceira idade, quando a gente já começa a ter alguns acometimentos da osteoporose, nós já temos ali a síndrome metabólica que já está evidente nessas populações, nós temos que colocar luz, temos que colocar o foco nesse tipo de exercício, tá? Exercícios que trazem já algum tipo de impacto, mesmo as atividades que acontecem dentro d'água, elas têm que ter ali uma dinâmica um pouquinho mais intensa, mas que respeite cada faixa etária. E conforme eu vou trazendo isso, né, já para faixas etárias aí, dos mais jovens, nós notamos às vezes uma pressa muito grande das populações, da meninada, né, nos exercícios. Então está ali no pico de testosterona, está naquela fase da vida onde eu consigo recuperar muito rapidamente e às vezes traz os exageros, tá? Os exageros que vão ser coletados onde? Lá na terceira idade, os desvios posturais, mesmo, certo? Aquelas lesões que são causadas e elas são crônicas, as lesões, por exemplo, causadas na base da coluna, né? Uma muito clássica aí, a hérnia de disco. Então, muito cuidado em cada faixa etária, mas entendendo que o exercício, né, é o nosso remédio. Então, que a gente tenha o exercício em qualquer fase da vida. Muito bom. E é interessante pensar também o quanto o exercício nos dá qualidade de vida, não é? Consome energia, mas também renova a carga energética, né? Dá uma outra situação para o indivíduo. Sim, basicamente, né, o exercício faz com que a gente vença desafios. Então, o nosso corpo ele é colocado a um desafio, eu venço aquele desafio, então ele se torna mais forte, mais resistente. Então, dentro dessas questões que eu vou colocando, e por isso que como a gente arquiteta aí uma casa, é importante que eu cumpra cada uma das etapas, tá? Porque o exercício traz como consequência esse bem-estar. E o bem-estar ele é físico, mas ele também é mental, porque quando você consegue sair para uma atividade, começa a cumprir, né, as suas metas, isso traz uma liberação hormonal que melhora desde o seu dia até o seu sono, melhora a sua saúde, aumenta a sua imunidade. O exercício ele é aí precursor de grandes benefícios, tá? O que não dá é para ficar sem fazer. E se você está aí parado, saia hoje à tardezinha, dê a primeira volta no quarteirão da sua casa. Porque toda grande caminhada, toda maratona, ela começa com o primeiro passo, com a primeira atitude. E ela deve surgir justamente da sua vontade. Vai existir aquela dorzinha muscular, vai existir realmente o cansaço, mas é o bom cansaço. O cansaço que depois você dorme e é revitalizado. No outro dia você está com energia total para começar de novo. E aí você coloca nessa questão específica aí de dormir, do sono, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de dormir, tem insônia, etc. Você coloca um exercício físico e já melhora muito esse quadro. Sim, Luciano, até porque, né, já começa pela parte mais básica que eu vou estar colocando o meu corpo ali a esses desafios, tá? Então você imagina, questões que são relacionadas ao sono, hormonal, por exemplo, a questão da serotonina, tem essa liberação maior, que faz com que a qualidade do sono também seja melhor. Não só a quantidade de horas, mas a qualidade do sono. Você consegue atingir níveis do seu sono, certo? Mais profundos, de um descanso ainda maior. E o sono, né? Eu sempre falo para a meninada o seguinte, tão importante quanto treinar é descansar. O sono é onde está acontecendo o grande anabolismo, né? Que é aí que vem a palavra anabolizante, é quando eu estou recuperando tudo aquilo que eu gastei no exercício e trazendo aí o resultado, o benefício é conquistado e o sono ele é realmente assim, o ator principal desse quadro aí quando você quer conseguir os resultados. Muito bom. E também aí, não é, ligado a essa questão, né, desses elementos, né? A gente está falando do exercício, está falando do sono, mas tudo ligado com boa alimentação, você fecha um ciclo positivo aí. Sim, são pilares importantes, né? Os pilares mais importantes, Luciano, são aqui colocados hoje, tá? O exercício, ele bem realizado,
ele também tem que vir com uma boa alimentação, tá? A boa alimentação, ela traz também, sim, um benefício, sim, mas nada disso traz benefício tão bom se eu não tiver um sono relacionado a isso. E os alimentos também, já aproveitando essa questão dessa mudança de temperaturas, é entender que existem alimentos que vão melhorar a minha imunidade, tá? Nós temos alimentos importantíssimos aí que são até bem explorados pela literatura, é importante a gente sempre seguir essa literatura científica também, mas, por exemplo, os alimentos cítricos, a base de vitamina C, a vitamina D, a glutamina, Luciano, nessa época pouco falada, a glutamina, ela é um componente que nós temos aí na carne, nos ovos, e também nós temos ela, aquele pessoal que às vezes não consegue manter uma boa alimentação, também em cápsulas para que você possa suplementar, mesmo aí a cúrcuma, sabe, é bem explorada hoje na literatura, também se você não consegue colocar na sua alimentação, ela existe como suplemento, tudo isso melhora a imunidade, faz com que você se exercite melhor, se alimente melhor, durma melhor, e a qualidade de vida está justamente nesses pilares tão importantes para a sua vida e para a sua saúde. E dosados, combinados, né, com cada faixa etária e com cada período do ano. Sim, e o profissional, né, o profissional de educação física, o nutricionista, o fisioterapeuta e nem mesmo o médico trabalha sozinho. Então, entender qual é a sua necessidade, tá? Tem uma questão muito importante, principalmente nas áreas de nutrição, Luciano, quando a gente faz ali todo o plano alimentar, a gente entende aquela individualidade, o profissional de educação física faz as mensurações de exercício, coloca as limitações e as potencialidades, e vem uma outra pessoa e fala, tá dando certo para você, então eu vou pegar aqui esse plano alimentar, vou pegar esse plano de exercícios para mim. Não, isso vai fazer com que você tenha, como que fosse uma fotografia genética que você segue. Então tudo é levado em consideração na hora que o bom profissional, ele vai elaborar ali o seu planejamento. O que você tem de histórico de exercício, de lesão, tudo aquilo que você tem, sobre até as suas preferências alimentares, elas devem ser levadas em consideração. Porque o que é muito gostoso, às vezes, para uma pessoa e faz muito bem, pode ser que para todo o seu sistema digestivo não caia tão bem. Então, a importância aí de você entender que para cada pessoa existe um tipo de exercício, um tipo de alimentação que vai ser melhor e que vai trazer o melhor benefício para você. Uhum. Um dos fatores desse período, não é, tá ligado muito à questão da hidratação, não é? Exatamente em função do tempo seco, não é? Mas às vezes o frio mascara um pouco essa necessidade e a gente tem que ficar atento. Sim, Luciano, é também uma excelente colocação. Por quê? Porque se eu tenho ali um conforto térmico um pouquinho melhor, meu corpo vai fazer essa termorregulação. Não quer dizer que ele não está perdendo pela sudorese. A gente nota que, por exemplo, quando está frio, a gente tem uma vasoconstrição, às vezes o fluxo, né, urinário aumenta também. Existe uma continha básica aí que o pessoal faz bastante, certo? Que é 35 ml por quilo de peso. Então, se eu tenho uma pessoa aí de mais ou menos de 45 quilos, vai ser 1,5 litro mais ou menos de água por dia. Uma pessoa de 60 quilos vai ser 2,1 litros por dia. Mas claro que eu tenho que também entender cada fase do ano, cada dia, né? Aqueles dias mais quentes, talvez eu precise de um pouquinho mais de hidratação, mas se desidratar, certo? É uma questão que vai trazer um malefício muito grande, e esquecer só porque eu não estou sentindo sede, a sede é o ponto máximo, certo? É o corpo gritando, dando um alerta ali que você precisa de tomar água. Lembrar também, Luciano, que nos exercícios existem os repositores hidroeletrolíticos, tá? Que às vezes a questão da água, eu perco também o líquido, a água, mas também perco sais minerais. E esses sais minerais também devem ser repostos aí para os praticantes de exercício físico também. Gilberto aqui parabenizando pelas colocações, não é? E colocando a importância também de uma boa avaliação física, uma boa avaliação de saúde antes do início da prática física. Sim, Gilberto, que boa pergunta também, muito obrigado aí por estar acompanhando a nossa entrevista, tá? Esse bate-papo gostoso. A avaliação, ela vai ser justamente, vamos dizer ali, certo, o mapa, certo, a planta do seu exercício, e ela vai dar para cada profissional o entendimento daquilo que é a sua necessidade,
tá? Avaliação médica, para que o médico faça, através de exames bioquímicos, solicite os exames bioquímicos para entender como está o funcionamento do seu organismo. Avaliação com um profissional de educação física para entender ali quais são as limitações e as potencialidades. Avaliação nutricional para entender as suas preferências e quais são as necessidades para aquele tipo de exercício. Mas avaliar é planejar. E planejar justamente quando a gente vai sair, imagine o piloto saindo para um voo, plano de voo. O planejamento, a avaliação é o plano de voo, é o que vai mostrar o caminho ou os caminhos nos quais os profissionais podem aí se dirigir para ter o melhor resultado. E todo mundo busca um resultado, seja na saúde, seja na performance, essa busca saudável deve existir. O que não pode acontecer é quando existe, certo, o resultado que suplanta a saúde, é eu tentar conseguir um resultado, mas sacrificar a minha saúde. Exatamente, né? E ter essa avaliação correta também vai te ajudar nos resultados, né? Uma coisa está conectada à outra. Todos podem fazer exercício, como a gente falava aí, desde que bem orientados. Sim, e a avaliação, ela traz ainda uma questão muito legal que é motivacional. É você conseguir comparar como você estava e como você chega, certo? A avaliação, ela é um plano de metas. Então, eu planejo ali quando eu faço a avaliação e coloco uma meta. Quando eu tenho aquela meta, eu reavalio e consigo comparar diversos fatores. Se é a hipertrofia, se é a diminuição do percentual de gordura, se você tornou mais rápido, se tornou mais forte. Eu só consigo fazer essa comparação se eu tiver uma boa avaliação. E se eu for para a parte médica, o quanto melhoraram ali os seus exames bioquímicos, o quanto a sua saúde melhorou. Vou lá, então, tem diversos fatores que os profissionais de saúde podem solicitar, certo? Dentro da série vermelha do sangue, série branca, para saber como está a glicemia, a parte do colesterol, tudo isso eu vou conseguir mensurar através de uma avaliação. Então, se eu tenho uma avaliação física associada a outras avaliações nutricionais, eu consigo trazer, então, um cenário muito bom para que eu trace os novos planos e até ouse às vezes. Como que eu posso saber se eu posso quebrar um limite se eu não sei do que eu sou capaz? Então a avaliação ela é extremamente importante. E Júlio, parabenizando aqui pelas colocações e questionando, né, a questão hoje dos aparelhos, das academias, etc., né, do que é bom, do que não é, do que é correto. A gente teve, né, noticiado nacionalmente aí de um exercício, né, num aparelho. A gente vê aí surgindo, né, várias estruturas, equipamentos, né. Ele pergunta, né, como avaliar um bom aparelho, né, e de fato é necessário ter aparelho para tudo? Luciano, nos primórdios, né, dos exercícios, se a gente for pensar, o próprio peso corporal, né, a própria questão de eu estar ali me movimentando, eu já tenho, certo, alguns benefícios. Clara ideia que os aparelhos, eles associados aos exercícios básicos, os exercícios de base, eles sim vão trazer bons resultados. Mas como eu avalio esses aparelhos? Eu tenho hoje uma diversidade muito grande de fabricantes, tá? O bom aparelho, ele vai ser testado biomecanicamente, ele vai ter uma ergonomia para que o exercício seja confortável e ele vai ser pensado para que aquela dinâmica do movimento seja executada. Aí o que acontece? Tudo isso bem pensado, vem alguém e quer inventar o invencionismo sobre aquele aparelho, que é quando acontecem as quedas. Por exemplo, uma barra, você consegue fazer muitos exercícios nela, mas quando você coloca, certo, o seu corpo numa posição em que ele pode ter uma fratura, por exemplo, onde as suas costas pode bater diretamente no chão, eu chego a pensar que não há outras formas de você fazer o mesmo exercício, por exemplo, um abdominal, e ter bons resultados, excelentes resultados, e não ter que se colocar numa posição totalmente, certo, antinatural para fazer o exercício, tá? Via até esses dias também, Luciano, numa série de exercícios, tanto feito de maneira errada, porque o aparelho está ali e você não consegue adequar com o seu corpo a altura de banco e tudo mais, e aí a importância de ser orientado por um profissional, e o exercício sendo realizado prejudicando as articulações corporais. Então, tomar muito cuidado, tá? Porque é você que escolhe o local onde você vai treinar, tá? E a partir do momento que você escolheu,
entrando naquele lugar, avalie também como que aquele aparelho está sendo para o seu corpo. Sempre observe se o exercício que você está executando não está te trazendo uma dor, principalmente nas articulações. Quais são as articulações? As nossas dobradiças, né? O que articula, o que movimenta o nosso corpo. Porque o músculo ficar dolorido pode ser uma questão até natural, porque você teve contração, certo? Essa contração muscular gerou um estresse e o seu músculo pode ser que ele fique um pouquinho dolorido, a mialgia. Mas as dores articulares, elas são mais complicadas, porque a articulação traz um desgaste e esse desgaste pode ser irreversível. E de fato, não é? E a gente vê isso, né? E é nítida a diferença de dor articular, de muscular, etc. Né? Você percebe justamente que é um estresse do exercício na questão muscular, mas que com a prática isso vai diminuindo, não é? Diferente da articular que vai piorando com o tempo. A dor, Luciano, por mais que ela traga nesse incômodo, ela é um sinalizador muitíssimo importante, tá? Dores não podem ser aí descartadas. Outra coisa que acontece bastante, e a gente nota isso, por mais que há um movimento para que isso não aconteça, eu tenho uma dor muscular, aí eu tomo lá o remedinho para que eu vá pegar essa dor e minimizar, tá? O importante é se a dor existe e ela está te incapacitando de voltar a fazer o exercício, é para que você respeite o limite do seu corpo. E também algumas dores que a gente nota, eu tenho uma linha hoje na nutrição que leva para o comportamento renal, para a nutrição voltada a essa parte renal, é não confundir a dor muscular, principalmente que acontece na região das costas, com as dores renais que acontecem também. Por isso que é importante, a qualquer sinal de dor prolongada, tá, que você procure o profissional especializado. Vá no nefrologista para entender se não há um dano renal, procure sim os profissionais ligados ao movimento, às áreas nutricionais e até as terapias alternativas também, porque hoje elas são muito bem-vindas neste tratamento também. As massagens, a oleação, tudo isso vem trazendo um benefício grande, principalmente para redução da dor, que tem um termo específico, Luciano. A recuperação dessa parte física tem um termo que é chamado recovery, que é justamente a recuperação do exercício. E claro, se eu recupero mais rápido, eu consigo treinar com maior potencial. Mas é importante entender também esses limites. Cristina, não é? Falando, né, a gente citando essa questão das dores musculares, não é? Em especial para quem começa a prática de exercício, e ela fala se tem alguma técnica para ajudar a reduzir isso. Regina, a dor ela parte inclusive da genética também, da individualidade biológica de cada pessoa e do limiar de dor, tá? Cada pessoa, uma pessoa com a mesma carga de exercício, com o mesmo percentual de exercício, ela vai ter dores distintas, duas pessoas com dores distintas. O que eu posso fazer realmente é seguir alguns critérios, tá? Por exemplo, realizar um aquecimento, que é diferente do alongamento. Você colocar seu corpo gradativamente a realizar um exercício vai diminuir os impactos sobre essa contração muscular que vai trazer uma dor tardia. Então, o aquecimento, você chegar, por exemplo, no seu centro de treinamento ou iniciar uma caminhada de maneira devagar, entendendo que o seu corpo vai aquecer, vai minimizar uma dor maior. O alongamento ele é importante também, mas eu tenho que entender que aquela musculatura que já pode estar microlesada pelo exercício, ela pode ser potencializada às vezes com alongamento. Então entender que o alongamento é diferente do aquecimento. Aquecer é importante, alongar também, mas ambos têm que ter também os seus limites. Uhum. E de fato, não é? Quando se passa uma sequência de exercício, ou que o profissional acompanha, a gente vai ter bem isso, né? Olha, inicia, aquece, alonga, exercita, desaquece, né? Fazendo o processinho, a gente vai ter já um resultado mais interessante nesse sentido. Muitíssimo interessante, Luciano. Respeitar o limite que é o limite natural, né? Se a gente pegar um carro que é uma ação totalmente mecânica, certo? O carro de manhã, né? A gente está às vezes com um pouquinho de pressa, mas eu tenho que girar a chave e esse carro aquece e quando ele aquece ele começa, inclusive, a economizar o combustível. E economizar o combustível para o exercício, ele é interessante, porque se esse combustível é deprelado, eu paro o exercício mais cedo. Então, sim, seguir todo o meio natural. Iniciar o exercício de maneira gradativa, você realmente vai ter os seus batimentos cardíacos se adequando, porque o desconforto, todo mundo quando sai para correr vai ter ali uns minutinhos ali que fala, meu Deus, eu vou parar,
porque não vai ter jeito, né? Por quê? Porque o coração está sendo submetido, certo, a ter que bombar mais sangue, a pressão arterial ela vai ter que ser adequada, todos os níveis do seu corpo vão ter que adequar aquele exercício. Se você começa de maneira gradual, você vai respeitando esses limites e o seu desempenho, a sua performance e o seu pós-exercício vai ser muito, mas muito melhor. E Wagner aqui colocando uma questão importante também que a gente falava, que é entender que exercício pode ser colocado na rotina, não é? Desde deixar o carro em casa para ir comprar o pão a pé, etc. e tal, né? Como outras ações. Acho que a gente já chegou aqui a comentar uma vez de uma senhora, né, que disse que graças ao cachorro ela voltou a se exercitar porque ela tem que sair para passear todo dia. Colocar essas práticas simples já são um passo importante. Sim, sabe, não preciso necessariamente estar dentro de uma academia ou estar ali no centro de treinamento ou realmente ter aquela questão de ter a rotina. Lógico que se você tiver o exercício sistematizado, o seu horário, você conseguir fazer isso, é maravilhoso. Mas nós sabemos que na realidade a coisa acontece de uma forma um pouco diferente. Então, por exemplo, você começar a descer do transporte coletivo um ponto antes, deixar o seu carro um pouquinho mais longe, atitudes simples, certo? Como eu falei aqui, dar a primeira volta no quarteirão, ir passear com o cachorro, sabe? Ou o momento bom para fazer uma fofoca é numa caminhada, Luciano. Pega lá a vizinha fofoqueira, bate um papo lá, fala, hoje eu quero saber da sua fofoca, e vá fazer o exercício, certo? E faça disso um hábito que vai fazer com que você vá modificar a sua vida, melhorar a sua saúde. Nessas épocas que a gente comentava, né, de mudança abrupta de temperatura, como o corpo responde positivamente se você tem uma cultura física, se você tem uma cultura alimentar correta, se você tem essa questão de trazer constantemente, tá? Que essa rotina de exercício, como bem o Wagner falou, que se torne uma constante, que faça parte aí do seu dia a dia, realizar o exercício e procurar se alimentar da maneira correta também. Exatamente. O cachorro é uma ferramenta bacana para isso, Formidável. né? Tem que caminhar todo dia, não é? Principalmente se adotou aquele que é da rua e que já tem um hábito de passear, ele vai te levar para a cidade inteira aí, né? Para dar a volta, não é? Cacilda tem 78 anos e tem osteoporose, né? Ela diz que faz exercício físico, ela pergunta se deve continuar. Cacilda, importantíssimo que você continue com o exercício físico, importantíssimo que você cuide, principalmente nessa fase da vida, onde há porosidade no teu tecido ósseo, certo? Isso quer dizer o quê? Que existem poros ali no tecido que deveria estar mais compacto. E o exercício físico, ele vai trazer principalmente por um movimento que é o de compressão, pelo impacto, o impacto também bem mensurado, vai fazer com que esse seu tecido ósseo venha cada vez mais a se tornar mais consistente. Então, parar de fazer exercício físico para quem tem osteoporose é realmente estar fadado aí a ter uma possível fratura posterior, tá? Importantíssimo. No seu caso, então, imprescindível, Cacilda. Não deixe de fazer exercício físico de forma nenhuma. A Ludmila também colocando aqui, né, a gente falava da importância da hidratação, etc., não é? Que muitas vezes as pessoas consomem líquido achando que estão se hidratando, não é? Mas também da importância de destacar isso, que, por exemplo, a cervejinha não hidrata, né? Dependendo do líquido, ele está mais te desidratando do que hidratando. Nós vamos dar sempre uma desculpa, né, para tentar suprir uma deficiência. Claro que a gente tem, assim, certo, no nosso corpo as frutas, tem também uma quantidade de água, a alimentação tem uma quantidade de água, mas não deixar de se hidratar da maneira correta. E como nós já dissemos, inclusive se preocupar aí, mesmo que você não esteja numa atividade intensa, nos dias de temperatura mais alta, de pensar nesses repositores hidroeletrolíticos para repor os sais minerais. Por quê? Porque todo o sistema do seu corpo, ele vai estar também ligado nessa hidratação, tá? Pessoal,
costuma também aí relatar muitas câimbras, às vezes, Luciano. E a câimbra, não só o fator da desidratação, é multifatorial, né? Mas a desidratação é um dos fatores para que você tenha as câimbras, certo? Aquela situação de uma contração involuntária dolorosa demais, causada também pela ingestão insuficiente de líquidos e dos bons líquidos também. Como tem bons alimentos, também, né, há bons líquidos. E a água, sem dúvida, é o melhor deles. Pedro, né, colocando também a respeito, a gente está falando aqui de temperatura, de clima, né, desse período específico aí para os exercícios, também a questão dos cuidados com o sol, não é? Muitas vezes a gente percebe, né, por exemplo, a caminhada aqui na cidade, né? Pessoas que acordam bem cedinho, pessoas no final da tarde, mas que infelizmente algumas pessoas não têm esse horário disponível, né? Ele coloca, né, se é interessante caminhar aí nos períodos mais quentes e que cuidados tomar para quem só pode nesse horário. Pedro, muito boa pergunta também, porque claro que a gente vai adequar, né? A gente falava agora há pouco, adequar a uma rotina. E talvez na sua rotina esteja nesse horário mais crítico, né? Do que o sol está mais crítico. A hidratação já é um fator que vai te ajudar bastante, certo? Você também colocar proteção, né, o protetor aí na pele e lembrar, certo, de algumas áreas, a área labial também que tem o protetor específico. Sempre utilizar, tem uma vestimenta hoje também específica para essas atividades feitas em temperatura, em sol, tá? Existe os manguitos, né, a roupagem também e proteger o seu corpo do sol. O desconforto térmico vai ser um pouco maior, tá? Você está na atividade, vai ter essa termogênese também aí aumentada e sempre está levando, certo, os repositores aí. A água, o repositor hidroeletrolítico, você está lembrando também de caminhar pelos espaços que estão mais sombreados, porque se essa é a opção, não deixe de fazer. Só tome os cuidados necessários para que essa atividade também seja aí benéfica para você, Pedro. E também é interessante buscar, né, áreas sombreadas. Na cidade a gente tem espaços, não é, com esse perfil, né, para fazer o exercício nessas áreas também pode colaborar aí. E isso, porque até assim, não faz sentido você buscar o sol, a não ser que seja o sol para a vitamina D, né? Que a gente tem essa questão de ter o sol como um grande aliado nosso, certo? Para que a gente possa, inclusive, já ajudando a Cacilda aí também, o sol que fala da osteoporose, né? Para esse metabolismo ósseo também. Mas não faz sentido eu só buscar o sol numa atividade física e gerar toda essa dinâmica de estar exposto ao sol, se eu tenho as áreas que vão trazer também esse conforto, as áreas sombreadas. Então, assim, o sol é importante? Sim, mas como tudo que nós dissemos, na medida certa. Muito bom. Sérvio, sempre é uma alegria recebê-lo aqui no programa. Quero deixar sempre o convite para essa participação e reforçar, né, que as pessoas podem te encontrar também pelas redes sociais, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sim, as pessoas podem encontrar, certo, pelo Exercitando Ideias, tá? Temos agora um trabalho feito na nutrição também, iniciando um trabalho muito bonito na nutrição, certo, dentro do Seja, certo, que mostra uma nutrição muito mais amorosa, nutrindo o ser, né? Na verdade, nós estamos nutrindo ali, mostrando para você que o alimento, ele é o nosso aliado, certo? Nada de você ir para uma festa, às vezes, e falar, poxa, eu tenho que ficar ali me privando, sempre na medida certa. E o atendimento pontual hoje na José Augusto Fernandes, 713, sala 1, onde nós estamos ali recepcionando as pessoas para fazer esse bate-papo. E você é o nosso convidado ali para poder fazer o bate-papo, tomar um café com a gente e conversar sobre tudo. E gratidão aqui também, Luciano, por esse espaço, que é um espaço de saúde e que eu fico muito grato cada vez que eu venho aqui.